A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cláudio Rosa, aqui do canal Que Diz a Bíblia. Tudo bem com vocês? Quero mais uma vez estar agradecendo a cada um dos inscritos no canal que tem aí prestigiado esse trabalho, participado aí das lives e também assistido a todos os vídeos. Se você ainda não é inscrito, fica aqui o convite para que você se inscreva, acione o sininho para receber aí as notificações de novos vídeos e também das lives que vão ao ar todas as segundas e quintas-feiras às 20 horas. Dê também o seu like e compartilhe, trazendo também o seu comentário. Está bem? Deus te abençoe. Soberania de Deus e livre-arbítrio. Será que os dois combinam? Existe essa discussão sobre a questão do livre-arbítrio dos homens e a soberania de Deus. Nós servimos a um Deus e cremos num Deus soberano, que determina todas as coisas, que governa, que criou, que salva. O que a Bíblia fala sobre isto? Vamos saber sobre esse assunto logo depois da nossa vinheta. Glória a Deus, estamos de volta. Deus te abençoe. Soberania de Deus e livre-arbítrio. É um assunto que tem sempre estado em pauta no meio cristão. Será que Deus é soberano sobre todas as coisas e sobre as nossas vontades e decisões? E se for sobre as nossas decisões, quais delas? Existe o acaso ou Deus trabalha soberanamente, principalmente sobre as decisões da salvação do ser humano, quando ele decide se salvar, ou quando ele decide ser salvo, quando ele se decide por Cristo? Como funciona isto? Bem, nós elencamos aqui 3 pontos básicos sobre a questão da soberania de Deus, mostrando que a Bíblia nos mostra. E a Bíblia nos mostra um Deus que é soberano em 3 pontos importantes e que abrange tudo aquilo que nós possamos imaginar e saber a respeito de Deus. A primeira questão, ou o primeiro pilar sobre a soberania de Deus, é que a palavra de Deus nos mostra um Deus soberano, criador. Deus é criador de todas as coisas e, além dele criar, ele observa tudo que ele criou e nós vemos em Gênesis quando ele declara que tudo que ele vai criando, ele declara ser bom. Quando nós vamos ali para Gênesis, capítulo 1, a partir do seu versículo de número 4, nós lemos assim, Gênesis 1:4. Vamos ler o versículo 1 melhor. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 4. Depois que ele cria, a luz diz assim, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Ele está declarando que isto é muito bom. Um Deus criador e tudo que ele cria é muito bom. O versículo 10. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Versículo 12. E a terra produziu erva, e erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. O versículo 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas, e viu Deus que era bom, quando ele cria os luminares. E aí nós entendemos a questão do sol e da lua. Versículo 21. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E no versículo 25, diz assim, e fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. E para finalizar, o versículo 31 diz, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde e manhã do dia sexto. Então nós vemos um Deus criador e tudo que ele cria é muito bom. Ele tem o controle absoluto de todas estas questões. Quando nós olhamos também, nós vemos então que essa criação perfeita de Deus abrangeu também, obviamente, o homem, quando ele lá no versículo de número 26, a palavra de Deus
vem dizendo, eu até pulei essa passagem, mas vamos ler novamente, ou vamos lê-la, porque eu não havia lido. No versículo 26 diz, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Eu estou lendo aqui, estou me lembrando, vou colocar um adendo aqui no assunto, só, não vou fugir do assunto, mas só para mencionar isto. Benny Hinn, aquele pregador, entre aspas, americano, ele que escreveu aquele livro, inclusive, Bom Dia Espírito Santo, vendeu muito esse livro e tal, ele fez uma declaração baseado em Gênesis 1:26, dizendo que no início, quando o homem foi criado, ele também poderia voar, o homem voava. E aí, as pessoas para quem ele falou isso estranharam muito essa posição dele e perguntaram para ele, obviamente, mas vem cá, como que o homem voa? Onde você encontrou isso? Aí a dedução dele, o silogismo que ele fez foi o seguinte, ele falou, olha, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, está escrito que Deus falou para ele dominar sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus. Como ele poderia dominar as aves do céu se ele não voasse? Então ele teria que voar também para ter domínio sobre a garça, sobre a águia, sobre a coruja, o pardal e por aí vai. Então veja a hermenêutica, veja a teologia intuitiva do camarada. Então isso é um registro, é um documento, está documentado em um dos seus livros, em uma das suas declarações que ele fala sobre isso. Mas a primeira coisa que nós vemos aqui, no quesito criação, nesse primeiro pilar da soberania de Deus, é isso. Ele cria todas as coisas e ele é o Deus criador. O segundo pilar é que ele é um Deus governador. Ele governa todo o cosmos ao qual ele criou. Então, Deus continua a governar todas as coisas e ele faz da forma como lhe apraz. E esta palavra que nós usamos aqui, ele fazer as coisas conforme lhe apraz, estão dentro dos seus desígnios, estão dentro do beneplácito da sua vontade. Existem algumas coisas que Deus determina, que Deus faz, a forma como Deus governa as coisas, que nós, na nossa humanidade, na superficialidade da nossa mente, nós estamos nadando em águas rasas, nós não temos como entender a mente de Deus. Existem realmente algumas passagens bíblicas, como a própria Bíblia relata, que são de difícil interpretação e que existem algumas coisas que nós vemos que acontecem, a forma como Deus governa, a forma como Deus estabelece algumas coisas que nós não entendemos e que para os nossos olhos, nós como simples mortais, por assim dizer, terrenamente falando, como homens viventes aqui na Terra, nós não entendemos, mas a verdade é que esse Deus que é soberano, ele é governador e governa todas as coisas e todos os seus decretos são cumpridos. Nenhum deles podem ser frustrados. Isaías 43 vem dizendo lá, antes que houvesse dia eu sou, e não há quem das minhas mãos possa fazer escapar. Operando eu, quem impedirá? Ou seja, os desígnios de Deus, a soberania de Deus, os atos decretivos de Deus, eles sempre serão cumpridos conforme a sua vontade. Jó descobriu isto. Jó, capítulo de número 42, nós temos em mente, mas vamos colocar aqui para ficar bem claro, Jó 42, 2, ele dá a seguinte declaração: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Às vezes, em algumas traduções, os seus decretos não podem ser anulados, alguma coisa dessa natureza, em algumas traduções, mas todas elas estão dentro do mesmo contexto. Ou seja, Jó está dizendo, olha, eu bem sei que tudo o Senhor pode, e nenhum dos seus decretos, dos seus propósitos, das suas vontades, das quais o Senhor deliberou para que aconteça, vão deixar de acontecer. Isto é a soberania de Deus nesse segundo pilar, que é o pilar da governança. Primeiro da criação, governando, e o terceiro da salvação. O Senhor é o Deus que salva. É Ele quem decreta a salvação e Ele quem mantém esta salvação. Ele é soberano na salvação, onde várias tradições cristãs
entendem muitas vezes de forma contrária, que há uma cooperação do homem no quesito salvação. E é muito complicado isto, e eu creio que a dificuldade que existe está em entender que o homem, quando ele pecou, quando ele caiu no Éden, o que sobrou nele foi a graça comum. O homem não caiu na profundidade, mas na abrangência. Essa abrangência não permitiu, ela não permite, essa graça comum que ficou permeando a vida do ser humano, ela não permite que o homem tenha vida para entender, vida espiritual, para entender a questão salvífica. Essa graça comum é a que proporciona, apesar da terra ser amaldiçoada, a terra continuar produzindo alimentos, continuar tendo as estações do ano, continuar havendo os princípios antrópicos, que inclusive nós já falamos sobre isso em alguns dos vídeos aqui nossos, aqui no canal. Então, esta é a graça como permaneceu. Alguns atributos comunicáveis de Deus, a justiça, o amor, perdão, algumas questões assim. Mas o homem morreu espiritualmente, não é isso? Por isso que o Senhor falou, do dia que tocar na árvore do conhecimento, certamente morrerás. Ou seja, qual foi a morte que houve ali? A morte que houve ali não foi uma morte física. Adão, ele não morreu imediatamente ao comer do fruto. Ele viveu ainda centenas de anos. O que houve foi a morte espiritual, a separação de Deus. E em relação a esta morte, é em razão desta morte, que o homem não tem a capacidade de entender o chamado de Deus por ele mesmo. O homem, estando morto, não pode exercer fé. E é exatamente por isso que nós falamos que a fé não pode preceder o novo nascimento. Então, na soberania de Deus, esta questão da salvação também depende exclusivamente dele. E ele nos amou primeiro e concedeu o chamado e despertou a fé. Então, a soberania, ela vem sobre a vida dos homens, ela vem sobre a vida dos seres humanos, e essa soberania, no quesito salvação, da mesma forma, funciona. Em Romanos capítulo 9, Romanos, lá no seu capítulo de número 9, e no versículo de número 15, está escrito assim: Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Deus ama aqueles ao qual ele chamou, ou ele chama aqueles a qual ele amou. E esta decisão de Deus por amar e por eleger, ela aconteceu antes da fundação do mundo. É um mistério, a Bíblia nos mostra até um ponto, esse é o ponto em que Deus toma essas decisões, mas as razões em miúde, porque Deus toma algumas atitudes no quesito salvação e alguns outros fatos, nós não temos como saber. A soberania de Deus está acima dessas questões. E para nós finalizarmos o assunto aqui, é importante se entender o seguinte: nós não temos livre-arbítrio, nós temos vontade, que é diferente do livre-arbítrio. Temos alguns arbítrios, mas o livre-arbítrio quem tem é somente Deus na sua soberania. Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa trazer esclarecimento. Eu fico no aguardo de você também mandar aí seus comentários. Se você pensa diferente, por favor, mande seus comentários, nós vamos conversar. Dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.